O conceito normal de família, nós temos um pai, uma mãe, ou dois pais e duas mães, é indiferente, os filhos, depois os netos e por aí vai. No caso de hoje, também era assim. Porém, numa reviravolta bizarra, a filha converte-se em esposa, o avô em pai, as irmãs passam a ser enteadas, a avó vira a sogra, num imbróglio que quase perde o fio à meada. Perceberam? Não? Eu explico já a seguir. Olá, pessoinhas do meu coração e deste canal, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Anabela de Souza e este é o Letras de um Crime, um canal português e em português que fala de casos criminais reais no mundo, todas as quintas e domingos. Aqui fazemos descrições que podem chocar as pessoas mais sensíveis e disputar gatilhos, então se achas que não estás no teu melhor momento, talvez seja melhor assistires a outro vídeo ou até mesmo a outro tipo de conteúdo. E já agora, se não te inscreveste, inscreve-te. Não te esqueças de deixar o teu like já no início, senão vais te esquecer. Portanto, e agora, sem mais demoras, vamos apanhar o avião e vamos voar até o condado de Nova Iorque, nos Estados Unidos, onde toda esta história começou. Stephen Pladell nasceu a 6 de abril de 1975 em Levittown, Nova Iorque. Criado apenas pela sua mãe, foi sempre visto por todos como um rapaz estranho e de atitudes bruscas e até um pouco antissocial. Aos 20 anos, ele conhece pela internet Alicia Garcia, uma moça de Santo António, que ele, entretanto, convida para vir conhecê-lo a Nova Iorque, e até aí estaria tudo bem. Só que não. Alicia tinha apenas 15 anos, lembrando que o Steven tinha 20, exatamente. Mesmo sendo crime, eles acabam então por se conhecer, até que Steven desafia a deixar o Texas e a sua família e vir viver com ele para Nova York, algo que ela acaba por fazer. Resultado, em pouco tempo ela vê-se a viver com um homem que não trabalhava, por isso ela tinha de trabalhar pelos dois, pelo menos para poderem comer. Era um homem abusivo, gradualmente vai se tornando violento para com ela, longe realmente ali do apoio, porque ela fica isolada, não tem apoio nenhum de família ou amigos, porque ela não conhecia ninguém na cidade, portanto era nova na cidade, e em pouco tempo ela engravida. Em 29 de janeiro de 1998, Alicia, de 17 anos, dá à luz a sua filha, a quem coloca o nome de Denise. Mas a vida do casal começa a correr ainda pior, com Steven realmente a direcionar também a fúria para a sua bebê, simplesmente porque a bebê chorava. Para quem não sabe, os bebés choram. Eu digo isto porque aparentemente o Steven não sabia, e então, em decorrência disso, da criança chorar, coisa normal, torna-se agressivo fisicamente para com a bebê. Quando ela chorava, nomeadamente ele colocava-a dentro do frigorífico, fechava a porta, simplesmente para não poder ou para não ouvir a criança chorar. Chegava a beliscar a menina pelo corpo todo, fazendo-lhe, portanto, hematomas no corpo, não é? O anormal não sabe que assim só faria com que a bebê chorasse mais, porque infligia dor, a criança chorava mais, enfim. Berrava com a lixa e berrava com o bebê para se calarem, como se não bastasse. Muitas vezes tapava a boca da bebê com a mão até que ela ficasse roxa, ali numa tentativa quase de a sufocar. Portanto, podemos ver que era um ótimo pai. Quando a Denise tinha 8 meses, a Alicia toma a difícil e dolorosa decisão, segundo ela, de entregar a sua filha para adoção, porque ela sabia que era a única maneira de manter a filha longe de Steven e em segurança, porque sabia que se a menina continuasse ali no âmbito familiar, corria riscos de vida perto do pai. Ali também, pronto, derivado ao seu temperamento. Além disso, sendo realmente só ela a trabalhar, eles viviam quase no limiar da pobreza, para não dizer bem na pobreza. Até certo ponto até se entende, mas
se ela que era a provedora do dinheiro da casa, porque é que ela abdicou da filha e não abdicou da relação? Que já tinha visto que era abusiva, ela era mais fácil abdicar de uma relação de uma pessoa que já não nos dizia nada do que propriamente de um filho, mas ela opta por abdicar da filha. Bom, na realidade o que acontece é que a Lixa entrega a Denise para a adoção. A Denise é adotada então por um casal, o casal Anthony, que era um guarda prisional, e Kelly Fusco, uma secretária, portanto uma família que vivia numa zona residencial em Dover, Nova York também. O casal já tinha filhos biológicos quando adotaram a menina, à qual mudam então o nome para Katie Fusco. A Katie passa então a ser ali um membro daquela família, era uma menina feliz, rodeada de muito carinho dos pais e dos irmãos, e à medida que vai crescendo, vai mostrando as suas apetências para as artes. A Katie gostava muito de desenhar e de fazer histórias aos quadradinhos. Se a queriam ver bem e feliz, era dar-lhe realmente uma caneta, um lápis e um papel, e ela passaria horas noutra dimensão. Era realmente uma menina muito sensível e muito inteligente. Adorava animais, principalmente gatos vadios. Ela acolhia todos os gatos que encontrava na rua para logo tratar de arranjar novas famílias para cuidar desses animaizinhos. Era vegetariana, mas adorava comer. E o seu nickname, dado pelo seu irmão mais velho, era Pac-Man. Porque Pac-Man, não sei se vocês se recordam do Pac-Man, é aquele bonequinho daqueles jogos informáticos que comia as pecinhas, o Pac-Man. Precisamente, portanto, ela é dada esse coisa, precisamente esse nickname, porque ela realmente estava sempre a comer. Era uma ótima aluna e planeava fazer faculdade de publicidade digital. Voltando então aqui ao casal Peddle, depois de terem entregue então a filha para a adoção, o casal decide deixar Nova York e mudar-se para Richmond, em Virgínia. Depois dessa mudança, o casal tem mais 2 filhas. Porquê, Lixa? Já tinhas passado por essa situação e tinhas dado uma filha para a adoção. Ela alega que já estavam mais velhos, mais maduros, mais responsáveis, acreditava que o Steven estava mais calmo, enfim, uma série de desculpas, tal como as desculpas que ele arranjava para não trabalhar, continuando a ser ela a trabalhar que nem uma moira para o sustentar, o Lorde. Enfim, quer ser preguiçoso? Tudo bem, mas normalmente as pessoas deveriam optar por ser preguiçosas às suas próprias custas e não às custas dos outros. A verdade é que Steven continuava a ser muito abusivo, tanto física, psicológica, com a mulher e também com as filhas. Basicamente o casal vivia na mesma casa, mas apenas e só. Eles inclusive já dormiam em quartos separados. Quando através do Facebook chegam notícias que acalentam o coração de Alicia. Aos 17 anos, Katie, que sempre soubera que era adotada, não se sabe por que razão, demonstra vontade de querer saber mais sobre os seus pais biológicos. O que até certo ponto até é compreensível, provavelmente para tentar perceber as suas raízes, coisas que nela poderia ela não compreender e que através dos pais conseguisse chegar à conclusão porque é que era assim, ou porque é que roía as unhas, ou porque é que mexeu o cabelo para aquele lado. Estas coisas que às vezes identificamos nos nossos pais. Portanto, conforme o pensou, assim o fez. Ela começa então a pesquisar nas redes sociais e facilmente chega realmente aos pais, pelo sobrenome, através do Facebook. Portanto, e começa então a manter contacto os pais, portanto, biológicos, demonstraram realmente ficar muito felizes com a situação deles falarem e deles se reencontrarem. Quando faz 18 anos, em vez então de perseguir o seu sonho de ir para a faculdade, ela
põe tudo em stand-by. E contra a vontade dos seus pais adotivos, Katie decide mudar-se para Richmond, na Virgínia, para viver com os seus pais biológicos e com as suas duas irmãs, na altura tinham 6 e 11 anos. Ela é, então, extremamente bem recebida e acarinhada na casa, principalmente por Alicia, que mantinha ali vivo o sentimento de culpa de ter sido obrigada a dá-la para adoção. E certo dia, longe de Stephen, ela conta-lhe que a verdadeira razão de ela a ter entregue foi justamente porque Stephen tinha abusado dela fisicamente. E por temer pela sua vida, ela tinha então tomado essa difícil decisão. E que atualmente ele continuava a ser a mesma pessoa, continuava a ser abusivo, e tanto para ela como para as irmãs. E quando está de mau humor, o ideal realmente é sair da frente dele, e avisa inclusive Katie para ter cuidado. Katie ouve, mas parece não dar ali muita importância ao assunto. Gradualmente o comportamento então de Stephen começa a mudar. Poucas semanas depois de Katie se mudar para a casa, Stephen, que usava barba, rapa a barba. Começa a deixar crescer o cabelo, numa vibe de bad boy. Nessa altura ele já teria 40 anos, mas começa a vestir-se como um jovem. Um jovem, não é? Um homem com 40 anos é jovem, mas como um garoto, digamos assim. Começa a vestir t-shirts justas ao corpo, começa a usar jeans skinny, sapatilhas, numa clara tentativa de querer parecer mais novo. Mas o mais estranho foi que certa noite a Alicia deparar-se com o homem a dormir no chão do quarto de Katie. Mas pensou, bom, ela teve algum pesadelo e ele ficou ali para lhe fazer companhia, sei lá. Eles acabavam por não se conhecer verdadeiramente, portanto eles não sabiam a vida que Katie tivera, portanto ela acabava por não saber os medos dela. Porém, no dia seguinte a proeza repete. Ela então chama-o e confronta-o com a situação, ao que ele responde que não é da conta dela e acaba por abandonar a casa com Katie a reboque. Cansada da vida de abusos diários que levava, finalmente, em novembro de 2016, Alicia resolve sair de casa e pede o divórcio, levando consigo as suas duas filhas menores, e por acordo passa então a dividir a custódia das meninas com Stephen. Katie, sendo maior, recusa-se a ir com a mãe e fica com Stephen. O divórcio foi ali um processo relativamente rápido, não houve qualquer tipo de entraves nem celeumas por parte de Stephen, algo que até surpreendeu Alicia, porque ele era um homem que levantava problemas atrás de problemas. Mas ele acatou o divórcio, assinou tranquilamente, sem problemas nenhuns. Em maio de 2017, Alicia, quando então arrumava ali o quarto da filha mais velha, que tinha 12 anos, portanto, a mais velha neste caso não seria a do meio, portanto, a mais velha que estava com ela, encontra o seu diário, e como qualquer mãe, acho eu, não devia dizer isto, mas acho que qualquer mãe, eu sou sincera, faria o mesmo, começa ali a ler as aventuras da sua filha pré-adolescente. Até aí, tudo bem. Todos fomos um dia, não é? Portanto, também não tiveram uma infância realmente muito direitinha, portanto, aquilo que a filha escrevesse ali não seria nenhuma coisa fora do outro mundo. Enfim, porém, numa dessas entradas mais recentes no diário, a filha larga uma bomba dizendo, basicamente, que o pai lhe pedira a ela e à irmã mais nova para que tratassem Katie, portanto a sua irmã, por madrasta e não por irmã. A criança parece ali um pouco confusa porque Katie é irmã e é de facto irmã e agora também é madrasta, e agora que Katie ia ter um bebê que o pai dizia que também era um bebê dela, ela então teria uma irmã ou uma sobrinha. Parecia algo confuso para ela, a criança estava confusa. Diz também que seria um segredo, porque se contassem essa situação a alguém, as pessoas iriam rir delas, das crianças, ou porque se calhar é um crime. Não, as pessoas não iam rir delas, iam era
sei lá, fazer queixo do pai à polícia, enfim, manipulação realmente ali no seu belo prazer. Quando a Alicia lê aquilo, fica ali uns minutos sem perceber o que é que se está a passar, a tentar perceber exatamente o que é que ela queria dizer com aquilo, porque, sinceramente, convenhamos, até eu fiquei confusa, confesso. Mas depois disso, cai a ficha, ela liga para o Steven, completamente fora dela, e questiona se a Katie estava grávida de um filho dele. Ao que ele simplesmente confirma, afirmando que eles se amam e iriam se casar assim que fosse, portanto, possível. Inclusive é que pensava que ela já sabia. Obviamente a Alicia fica em choque. Uma coisa é ler algo escrito por uma criança que poderia ter interpretado as coisas de uma outra maneira, apesar de uma criança hoje em dia, mesmo com 12 anos, percebem bem certas coisas do que há 40 anos atrás, que seria mais ou menos o meu tempo. Existe muito mais liberdade de se falar de tudo e mais um par de botas, a informação roda aí livre pelo Dr. Google, portanto, porém, ouvir aquilo da boca do homem com quem ela se casou, do homem com quem ela teve uma vida em comum durante mais de 20 anos e com quem teve filhos, incluindo aquela que ele afirmava que estava grávida dele. Alicia grita com ele, dizendo que ele é louco, não sei qual é a dúvida, claro que é, e avisa-o que vai denunciá-lo à polícia, algo que faz imediatamente e muito bem, a meu parecer. A polícia chega então a ir à casa de Steven, porém não ficou muito claro o porquê de não terem sido detidos. Presume-se que ambos tenham negado o incesto e a polícia, sem uma investigação maior, provavelmente não pôde fazer mais nada naquele momento, suponho eu. E esse realmente não fazer nada foi realmente o suficiente para o casal. O casal? Eles não podem ser um casal. Bom, é quando Steven e Katie pegam então nas suas trouxas e se mudam para a Carolina do Norte, para a cidade de Knightdale, fazendo com que a polícia então perdesse ali temporariamente o rastro dos dois. A 20 de julho de 2017, Steven e Katie casam-se em Parkton, em Maryland, mentindo sobre o seu grau de parentesco, lembrando que o registro do nome Katie Fusco, bem como a sua filiação, foi alterada quando ela foi, portanto, legalmente adotada. E pasmem, quem é que esteve presente nesse evento, no mínimo bizarro? A mãe de Steven, portanto seria a avó de Katie, neste caso agora passava a sogra, e os pais adotivos de Katie também estiveram lá, não percebo, sinceramente não percebo. Eles alegam que a filha já tinha tomado a decisão e que não havia nada que eles pudessem fazer. É claro que podiam! O que é que eles estavam a fazer? Eles estavam a fazer um crime, eles estavam a cometer um crime. Tinham que o denunciar. Assim foram cúmplices de um crime, que acabaria então por se transformar numa tragédia. Voltando ao caso, eles então casam-se na presença dessas pessoas, enfim, e no dia 1 de setembro de 2017, Katie dá à luz o seu bebê, Bennett Kieran Platt. Nesse caso, então, o Steven passa a ser o avô do seu filho e a Katie, mãe da sua irmã. Credo, olha o enredo. Bom, a felicidade do casal não duraria então muito tempo, porque no dia 27 de janeiro de 2018 ambos são presos sob a acusação de incesto. Ambos então são presentes a um juiz, onde a defesa de Steven alega que o casamento que ele mantinha com Alicia estava muito degradado quando chegou a Katie a casa. Ou melhor, portanto, já não, acabaria por não haver, ele alega que já não havia uma vida de casado. Ele estava muito carente e realmente quando viu Katie, que embora fosse sua filha biológica, ele não tivera nenhuma ligação, portanto não houvera qualquer ligação de vida entre pai e filha. Portanto, o senhor com 40 anos, quando a conheceu, apaixonou-se perdidamente, e aparentemente a jovem também,
tudo teria corrido ali de uma forma consentida, porque eles não tinham aquele bond, aquela ligação entre pai e filha, portanto eles eram dois estranhos, apesar de consanguineamente serem pai e filha. Pronto. Ok, resultado, eles então acabam por ser libertados sob fiança, porém com uma restrição. Steven não poderia contactar mais com Katie e vice-versa. E esta então passaria a viver novamente com os seus pais adotivos. Quanto ao Bennett, o bebê deles é entregue então aos cuidados da mãe de Steven. Eu não percebi muito bem o porquê. Seria mais lógico que o bebê ficasse com a mãe. Pronto, era mãe, irmã, sei lá. E com os avós adotivos. Não percebi porquê. Pode ter sido, inclusive, pedido dos próprios pais, talvez, não sei. Não sei porque é que não ficou realmente com a Katie. Mas, então, o bebê fica a cargo da avó, mãe do Steven. Nessa altura, então, a Katie terá manifestado também a Steven que queria a anulação do casamento e seguir em frente com a sua vida. Enquanto a Katie volta então para a casa dos seus pais adotivos e as suas rotinas recomeçam, uma dessas rotinas que ela tinha era uma visita, portanto, 2 visitas semanais, portanto, à casa da avó, portanto, a mãe do Tony. Portanto, todas as terças e quintas, aparentemente, para ganhar algum dinheiro extra, ela ia à casa da avó para limpar. E o pai acabava por acompanhar a filha, portanto, para levá-la de carro e acabava por acompanhar também a mãe e dar algum apoio à senhora que morava em Waterbury, no Connecticut. Portanto, e no dia 12 de abril, portanto, numa quinta-feira, não foi diferente, o Tony e a Katie deixam a sua casa em Dover em direção então à casa da avó em Waterbury. O que eles não sabiam era que ali próximo, numa minivan estacionada, estava Steven Pladdle, que os observava a sair de casa. Isto é demonstrado depois posteriormente pelas câmaras de vigilância ali daquela rua. Poucos quilómetros depois, em New Milford, de alguma forma o David forçou a paragem do carro onde seguia o Tony com a Katie. E depois disso ele terá saído do carro e disparou várias vezes contra o Tony, de 56 anos, e Katie, de 20, que perderam a sua vida no local. Depois disso, o Steven abandonou o local. Ele terá então ligado para a sua mãe e ter-lhe-á relatado tudo o que fez então com o Tony e com a Katie e o que tinha feito com o seu filho de 7 meses. Ele também tinha tirado a vida do pequeno Bennett e queria agora, de seguida, terminar ele também aquele telefonema e acabar com a sua própria vida. Algo que se confirma quando a polícia descobre o seu carro estacionado e Steven sem vida também, com um disparo auto-infligido. Agora vocês perguntam, mas o bebê não estava com a avó? Sim, o bebê realmente ficou aos cuidados da avó, por ordem do tribunal, porém o pai visitava o filho. E no dia anterior ele terá pegado então na criança, terá dito então à sua mãe que ia levar a criança até Dover para ver a Katie, o que eu não entendo, porque se eles estavam proibidos de se comunicar e de se ver, mas mais uma vez, ok, isto tudo é muito confuso. Mas não terá sido com essa intenção que realmente ele levou o menino, porque, de acordo com o que ele relatou, nesse último telefonema que fez à mãe, Bennett estaria sozinho e sem vida por asfixia provocada pelo pai, na sua casa em Knightdale, na Carolina do Norte, desde o dia anterior, portanto, no dia 11 de abril. A mãe de Steven, assim que desliga o telefone, liga imediatamente para o 911, onde relata o telefonema do filho e o que ele tinha dito que tinha feito ao filho bebê, que estaria a 600 quilómetros, ao sogro e à mulher que tinha então acabado a relação no dia anterior com ele pelo telefone, o que é estranho,
mas eles continuaram a falar, apesar da ordem do tribunal, também não percebi, mais uma que eu não percebi. Ou terá sido só pelo telefone mesmo, que falassem pelo telefone, não sei. Ela aparentemente então terá acabado a relação e foi por isso que ele teve aquela atitude. E quando fala com o 911, a mãe de Steven não se refere a Katie como sendo a filha de Steven, ela sim como a esposa de Steven, a minha nora. Portanto, uma história muito enraizada já na cabeça dessas pessoas. A Alicia acredita que Steven fez realmente uma lavagem cerebral e que manipulou a Katie. Alega que Steven apenas adiou por 20 anos aquilo que sempre quis fazer e conseguiu realmente concretizar o pior dos pesadelos dela, matando então a sua filha Katie. Segundo ela, o mesmo homem tirou-lhe a filha por 3 vezes, quando ela foi obrigada a entregá-la para manter em segurança, quando ele a engravidou e quando realmente concretizou a sua morte. Se ambos tivessem ido a julgamento, o Steven e a Katie, a sua pena poderia ir até 10 anos de prisão. Porém, Steven começou e acabou esta história com as suas próprias mãos. Este foi o caso de hoje, um caso que nem sei como classificá-lo, porém, situações destas existem na nossa sociedade e pelo mundo fora. As minhas considerações fui deixando aí durante a narrativa, mas gostava realmente de saber aí vossas ideias aí nos comentários. Se ficaram até aqui, deixem o vosso like, inscrevam-se se não são inscritos e ativem as notificações todas. E é isso, eu fico por aqui. Um grande beijo no vosso coração e gratidão.